Grande pequena, grande e bela, porém tua história. Assim diz o hino na letra de Carlota Possídio. E por trás de uma bela história, sempre haverá objetos e expressões culturais que a moldam ao longo do tempo. Curaçá, mais do que um ponto no mapa, é um símbolo, vivo, resistente, de alegria e tradição. Convidamos você para mergulhar na essência de uma cidade que, mesmo pequena, carrega em si uma história cultural incomparável. Venha conosco conhecer e valorizar o patrimônio que faz a cidade de Curaçá uma terra tão especial. A história de Curaçá, como você disse, ela é uma história, como toda cidade, né, como toda comunidade, é uma história riquíssima. Inclusive aqui nós estamos num lugar histórico. Você sabe, aqui foi nesse espaço que nossa cidade começou, né? Nesse quadrado aqui, nessas casas que surgiram ao redor da igreja, né? Essa igreja aqui. Inclusive aqui a filmagem vai mostrar, mas aqui de frente, segundo o que nos contam, né? A casa da fundadora, né? Dona Feliciana, que também é uma mulher que tem os seus mistérios, né? É a mulher que foi atribuído o título de fundadora, que tem os seus mistérios. Eu falo os mistérios porque, pelo título que ela tem, né? Pela importância que ela tem, pouco se tem registrado sobre ela, né? A gente vai falar de Curaçá e fala de Feliciana, porque uma coisa está associada à outra. Então, foi aqui que a nossa cidade começou, inclusive, quando se fala de patrimônio, né? Hoje, a cidade perdeu muito, né? Tem algumas casas aqui, a casa da própria fundadora, hoje já não tem mais a arquitetura original, né? Já sofreu essa alteração ao longo dos anos, como outras casas que caíram, né? Mas aqui está no espaço ainda que é riquíssimo, que atrás tem alguns prédios, como vocês podem observar aí na filmagem aqui, o museu, ainda tem uma arquitetura de quase 100 anos, né? Que é a casa de Dona Telô, que hoje é o museu, e outras casas que estão aqui nesse mesmo espaço, a própria prefeitura, que tem ainda, que traz um pouquinho disso que a gente chama assim, desse patrimônio histórico, principalmente o patrimônio arquitetônico. Curaçá, localizado no sertão da Bahia, é uma cidade rica em cultura e tradições. Entre seus patrimônios estão as suas manifestações culturais, como a marujada. Essa festa é uma celebração vibrante que mistura elementos das tradições religiosas africanas com a cultura local. Durante a festa, homens e mulheres vestidos com trajes coloridos dançam ao som de tambores e cantos que se espalham pelas ruas da cidade. Veja bem, a marujada é uma dança de descendência africana, dos negros. Não se tem uma data correta de quando ela começou. A maior prova que a gente tem que realmente é uma dança vinda da época da escravidão são por alguns versos, pelo batuque, pelo modo de dançar, que realmente se torna uma coisa típica de preto, de negro, de escravo. E o que a marujada representa para o povo curaçaense, para o senhor, a sua família? Fé. Primeira coisa é fé. Depois representa tradição, cultura, né? Harmonia, respeito. Então, ela é assim um conjunto, né? É uma obra bem acabada, bem feita, mas acima de tudo, eu acho que o que predomina mesmo é a fé das pessoas em São Benedito, porque a marujada toda é voltada para São Benedito. É a fé do povo, é a confiança e essa coisa assim de beleza, né? O pessoal acha muito bonito, tem muito carinho e tem muito respeito acima de tudo. Toda a história da marujada ela tem origem, né, na família de Mãe Sérgia. Por quê? Porque o pai de Mãe Sérgia foi negro, escravo. Então, foi quem por muitos anos manteve viva a marujada. Então, tudo da marujada está ligado à casa de Mãe Sérgia. É como se fosse o centro, né? É como se fosse o local de apoio dos marujos, era a casa de Mãe Sérgia, ali na Praça Raul Coelho. E quem era Mãe Sérgia? Mãe Sérgia era uma negra parteira, né, que fez de mim para trás. Ela pegou praticamente todas as crianças que nasceram em Curaçá. Com a morte do pai dela, que era o que coordenava a marujada,
foi para o esposo dela, com a morte do esposo foi para um genro, com a morte do genro foi para um neto. Aí só depois é que ele pediu para eu assumir, já que eu tinha sido a última criança na época, que mãe Sérgia pegou como parteira, porque ela já tinha muito mais de 90 anos quando ela fez o parto de minha mãe. Curaçá é uma cidade tão rica em história, tem em sua base uma forte expressão religiosa. Em meio à diversidade religiosa, a devoção a São Gonçalo se destaca como uma maneira especial de expressar gratidão às promessas alcançadas. Meu pai falava que ele, com 18 anos de idade, ele começou a guiar rodas por um senhor chamado Luizão, que já vinha com essa tradição dos bisavós de Luizão, que já guiavam rodas de São Gonçalo. Então, a gente acredita que ela tenha chegado aqui pelos portugueses, porque ele é um santo português, né? E ele veio e o pessoal conta muitas histórias, né? Que São Gonçalo, quando ele morava na cidade de Amaranto, ele tinha as mulheres solteiras, né? Que naquela época chamava mulheres solteiras. Então ele começou a visitar essas mulheres que eram discriminadas pela sociedade. Então ele vai e começa a fazer esse movimento. Ele tocava viola, entretendo elas ali durante a noite, e elas foram abandonando aquela vida da prostituição para São Gonçalo. Aqui para a Bahia, ele vem para Salvador, de Salvador ele chega para o Nordeste, a roda de São Gonçalo, como promessa, né? Como promessa. Então ele recebe mais rodas do que a missa. Toda pessoa que faz um festejo de São Gonçalo, ele fala que alcançou uma graça pela intercessão de São Gonçalo. E é difícil as pessoas pedirem para não ser atendido. Meu pai, ele, uns 5 anos antes dele desencarnar, ele juntou toda a imagem de São Gonçalo que tinha aqui perto e ele trouxe para a casa dele. E quando a gente foi contar, deu 27 imagens de São Gonçalo. Então, para cada uma imagem daquela, ele tocou uma roda. Então, isso ficou marcado para a gente, marcado mesmo, vai ser eternamente. Porque só ele conseguiu fazer isso. Quando ele sabia que tinha uma imagem de São Gonçalo, ele foi buscar, fez um altar enorme, e aí a gente tocou um dia e uma noite de roda de São Gonçalo. Isso aí ficou marcado para sempre. Eu já recebi graças de São Gonçalo, já fiz 5 vezes a festa de São Gonçalo, de gratidão por graça alcançada. E é uma coisa que está no sangue da gente, né? Porque nós já nascemos dentro dessa cultura. Então é muito emocionante e falar de São Gonçalo é muito forte, né? Para mim eu tenho um grande respeito e tenho fé. Essas celebrações são mais que rituais religiosos, são momentos de união e renovação da fé. O patrimônio é algo muito valioso e importante para uma comunidade, que quer proteger e guardar para o futuro. Ele pode ser imaterial, como festas, danças, músicas e tradições, mas também pode ser tangíveis, como prédios e monumentos. O patrimônio está em todos os lugares, em ruas, em casas, em praças, igrejas e em museus. Ele faz parte do nosso dia a dia e da nossa identidade. Um exemplo dessa riqueza cultural é o Teatro Raul Coelho. Esse prédio, presente desde o século XIX, traz consigo o legado de cultura e arte. Saia quem quiser sair, mas tu não sai daqui. Minha relação com o teatro vem do meu avô. O teatro tem o nome do meu avô. Ele, juntamente com o Nequinho, chamavam Nequinho, é Dr. Manuel Torres. Ele empreendeu movimentos, certamente, eu não sei porque naquele tempo não era gente, para poder construir o teatro, porque ele era apaixonado pela arte cênica. Quando eu já tinha entendimento, eu via fazendo parte, principalmente meu avô, porque o Dr. Manuel Torres, o Nequinho, ele já não vivia mais, eu não o conheci. Ele era avô de Paulo César professor. Então eu via meu avô encenando peças, ensaiando peças,
a minha ligação com o teatro eu gostava muito. Muitas vezes eu era proibida de vir porque eu era muito pequena e não me deixavam assistir às peças. Depois que a gente foi crescendo, mesmo quando criança, quando adolescente, juventude, a gente trabalhava aí nesse teatro, fazia encenações, fazia o que a gente chamava de hora de arte. Doutor José Gonçalves, ele enfrentou muita coisa nesse teatro, ele gostava também, ele escrevia peças e encenava aqui no teatro. Ele fazia hora de calouro. Então eu cresci com o teatro funcionando. Depois ele entrou no ostracismo. O teatro pertencia a uma sociedade, que era o nome era SCAB, Sociedade Curaçaense Artística Beneficente. Então tinha a parte artística do teatro, a parte beneficente se resumia a fazer o Natal das crianças pobres e fazia festas. Sempre Réveillon era produzido pela SCAB. E eu, mexendo nas coisas antigas, eu encontrei uma peça que meu avô conseguiu com Procópio Ferreira. Procópio Ferreira foi um ator de fama nacional, era o pai de Bibi Ferreira e ele trabalhava em peças e meu avô conseguia peças com ele para poder ensinar aqui em Curaçá. Meu avô era muito, quando ele queria uma coisa ele ia até o fim, mas ia mesmo. Ele ia praticamente obrigava. Ele chamava, ele datilografava todas as partes da peça, dos personagens, escolhia quem ia participar e ia nas casas e entregava, tá aqui seu papel, estudo, porque você vai apresentar. Dona Elita, que ela trabalhava, dizem que trabalhava muito bem, e a mãe dela não queria que ela trabalhasse. Aí ela disse, eu não posso, seu Raul, eu não posso, minha mãe não quer. Ele chegou lá com a parte na vista da mãe dela, disse, tá aqui sua parte, pode estudar, porque quem vai trabalhar é você. Ninguém dizia não a meu avô, não. As peças geralmente eram levadas no dia 30 de dezembro, depois da bandeira de São Benedito. Eram chamados os dramas. O nome, todo mundo hoje tem drama. Era assim. E uma coisa interessante que eu não peguei, antigamente mulher não participava de peça. Não, de peça como atriz, não. Quem fazia o papel de mulher era o Nequinho, que trabalhou com meu avô para a construção do teatro, porque dizem que ele era muito bonito. Então ele se vestia de mulher para poder trabalhar. Essa é a prova de dedicação do nosso povo de Curaçá para preservar sua história e suas tradições. Saia quem quiser sair, mas se tu não sai daqui, eu sou filho dessa terra e tenho um amor profundo, eu não troco Curaçá por nada mais neste mundo. A preservação do patrimônio histórico-cultural é essencial para garantir a continuidade e valorização da história, identidade e beleza de um povo. É fundamental que a história de Curaçá esteja preservada para que as futuras gerações possam usufruir dos bens culturais deixados por nossos antepassados. Para isso, medidas devem ser adotadas para que o patrimônio de Curaçá seja conservado e valorizado. É um esforço coletivo para manter viva a memória e as tradições da nossa comunidade. É que eu vivo contente, meu viver é um sorriso, Curaçá é o meu mundo, ele é meu paraíso. Estou certo, saia quem quiser sair, mas se tu não sai daqui.